Graça e paz, amados amigos do Facebook, amigos do Instagram, amigos do YouTube, de todas as nossas redes sociais, vocês que têm acompanhado o nosso ministério, vocês que têm assistido as nossas mensagens, louvado seja Deus pela tua vida. Mais um dia que nós estamos todos reunidos, vivendo ao sobrenatural de Deus, vivendo momentos únicos, que são o confinamento, o isolamento de todos. Eu espero que você esteja aproveitando da melhor maneira possível estes momentos para você estar com a sua família, para você estar junto da tua casa, junto dos seus, compartilhando de coisas maravilhosas que Deus tem para vocês. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui para fazer um estudo bíblico hoje poderoso. Eu gostaria de falar para vocês sobre quando nós fugimos do projeto original que Deus tem para as nossas vidas, o que acontece quando a gente foge do propósito de Deus, quando a gente não vive aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Vai acontecer alguma coisa. Sempre quando a gente não vive o que Deus tem para as nossas vidas, isso atrasa o plano de Deus, atrapalha a obra de Deus. Então eu gostaria de falar sobre isso com vocês hoje. Então, conforme você for chegando aí, você já vai digitando o seu glória a Deus, você já vai digitando o seu aleluia, o seu graças a Deus, enfim, já vai se manifestando. Você pode digitar também de onde você está assistindo. É muito importante para a gente compreender até onde a gente está alcançando, até onde a palavra de Deus tem nos levado. Amém? Glória a Deus. Eu estou aqui na página do nosso ministério e também no meu perfil do Facebook. Então, você que está aí assistindo, seja no nosso perfil ou seja na nossa página, Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. Quando nós fugimos do propósito que Deus tem para as nossas vidas, o que acontece? E por que muitas vezes a gente foge do propósito que Deus tem preparado para nós? É sobre isso que a gente vai falar hoje, é sobre isso que eu quero meditar com vocês de uma maneira bem rápida. Eu digitei aí, tá na descrição do vídeo, o site do meu ministério, tá aí www.ericsantana.com.br. Visita lá depois o nosso site, tem várias informações, tem alguns podcasts muito interessantes sobre o nosso estudo bíblico, e o pessoal já está se manifestando. Cristina da Silva está aí, Deus te abençoe, de Santo Antônio da Platina. Qual é o estado que está Santo Antônio da Platina? Em São Paulo mesmo, Cristina? Digite aí, em nome de Jesus, amém? Quando a gente foge do projeto que Deus tem para nós, o que acontece? O que acontece quando a gente foge do propósito? Deus tem um propósito para mim e para você, que Ele já planejou antes que nós nascêssemos. Deixa eu te explicar. Antes que nós nascêssemos nessa terra, Deus já tinha planejado o propósito para mim e para você. Está lá em Efésios no capítulo 1, no versículo 3, no versículo 4. Isso também está lá em Zacarias no capítulo 12, versículo 1. Deus já planejou nosso propósito antes de nós nascermos. Então Ele tem um propósito para as nossas vidas. E o que acontece quando a gente não vive esse propósito? O que acontece quando a gente não vive aquilo que Deus sonhou para as nossas vidas? É sobre isso que a gente vai falar agora. Amém? Glória a Deus. Bom, tem um texto muito conhecido, uma passagem muito conhecida que vai falar sobre o propósito, que vai falar sobre uma pessoa que tentou fugir do propósito que Deus tinha para a vida dele. Esse homem é Jonas. Você conhece a história de Jonas? Porque é importante a gente utilizar a história de Jonas para compreender sobre o nosso propósito. Porque nem sempre as dificuldades para fazer a obra de Deus, elas virão de fora. Nem sempre as dificuldades que a gente vai receber para impedir a gente a fazer a obra de Deus, para impedir que a gente cumpra o nosso propósito, nem sempre essa dificuldade vai ser externa. Nem sempre essa dificuldade vai vir de uma pessoa de fora da igreja. Porque geralmente a gente espera que as perseguições que atingem as nossas vidas, que os obstáculos que vão nos impedir de cumprir o nosso propósito, a obra de Deus, aquilo que Deus sonhou para nós, a gente acha que aquilo vai vir de uma fonte externa. Então, talvez muitas vezes a gente pensa que vai vir de um descrente, ou então que isso vai vir de um ateu, ou que isso vai vir de demônios, enfim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes,
de maneira até inesperada, essas dificuldades vêm de dentro da própria igreja, vêm dos próprios cristãos, vêm dos próprios homens de Deus, vêm das pessoas que estão ao seu redor, dos servos de Deus. Muitas vezes olha aqui, muitas vezes a dificuldade que você vai encontrar para fazer e cumprir o propósito de Deus na tua vida, vai vir de quem está dentro da igreja, vai vir daqueles que deveriam te auxiliar a fazer a obra de Deus. Como assim, pastor? Você deve estar se perguntando. Sim, porque olha só, Deus tinha um plano e um propósito para a cidade de Nínive. Deus, olha aqui, Deus tinha um plano e um propósito para a cidade de Nínive. Qual era o plano e o propósito da cidade de Nínive? Que ela se salvasse. Então, Deus chamou um profeta. Quem era esse profeta? Jonas. E Jonas era um profeta de Deus. Jonas era um homem de Deus. Jonas era um homem que teria tudo para fazer o plano e o propósito de Nínive se cumprir de uma maneira muito rápida na vida daquela cidade. Mas ele não fez isso. Você conhece a história. Porque, olha só, a gente precisa começar a compreender que a palavra de Deus, ela sempre tem vários lados. Todas as vezes que a gente vai estudar sobre Jonas, a gente sempre só estuda o lado de Jonas. A gente nunca parou para pensar qual era o lado de Nínive. O que é que Deus tinha para Nínive? O que é que Deus tinha para os cidadãos de Nínive? O projeto e o plano, o propósito que Deus tinha para os moradores de Nínive. E os planos de Deus e o propósito de Deus para a cidade de Nínive dependia do profeta Jonas, que não queria ir para Nínive cumprir o plano que Deus tinha para aquela cidade. Olha só, porque Jonas, ele até se colocou à disposição de Deus. Está lá no capítulo 1. Lá no capítulo 1 você vai ver que Jonas, ele se coloca à disposição de Deus. Ele se coloca à disposição do plano de Deus. Mas quando ele descobre que o chamado era para que ele fosse a Nínive, ele então tenta fugir desse propósito. Do propósito que ele tinha. Mas, olha aqui para mim, toda vez que Deus tem um propósito na tua vida, não é só para você. O seu propósito, o propósito que Deus tem para a tua vida, vai alcançar milhões e milhões de outras vidas que estão conectadas ao teu propósito. Olha isso. Todas as vezes que você desiste do teu propósito, todas as vezes que você não quer cumprir o teu propósito, todas as vezes que você não cumpre o objetivo que Deus tem na tua vida, outras vidas são afetadas. Outras vidas têm o seu processo atrasado porque você não está cumprindo o seu propósito. E a gente espera tudo de homens de Deus. A gente espera somente coisas boas de homens de Deus. A gente só espera coisas boas vindo dos servos do Senhor, da igreja. Só que, igual a Jonas, muitas vezes a gente está esperando em profetas, em pessoas, em sacerdotes, em pastores, em evangelistas, em igrejas, em organizações, nós estamos esperando neles a mesma maneira que Nínive estava esperando a sua salvação vir de Jonas. É forte isso aí ou não é? É muito forte isso. Então muitas vezes o seu propósito, muitas vezes o cumprimento do teu objetivo, daquilo que Deus tem para você, muitas vezes aquilo vai ser atrasado, aquilo vai ser interrompido, aquilo vai ser segurado por pessoas de Deus, por pessoas que muitas vezes a gente acha que deveriam nos ajudar. Porque elas estão querendo fugir do propósito que Deus tem para você. E quando essas pessoas fogem do propósito que Deus tem para você e não para elas, elas atrasam a obra de Deus. É forte ou não é? Quem está aí? Digite as suas dúvidas aí no comentário, que a gente está falando sobre o propósito, sobre pessoas que atrasam os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Então Deus precisa mudar os planos. Então de repente Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um propósito para a tua vida, mas para que esse plano se cumpra, é preciso que outra pessoa esteja alinhado com você no mesmo propósito. Se essa pessoa não estiver alinhada com você, o seu propósito não vai caminhar, ele não vai avançar. Então sabe o que Deus faz? Pega essa pessoa que está atrasando o teu propósito e joga no mar, dentro da barriga do peixe grande. Quem está entendendo? Levanta a mão aí. Dá glória a Deus. Glória a Deus.
Porque olha aqui para mim, Deus tinha um propósito para Nínive e para as pessoas que moravam em Nínive. Só que Jonas estava atrasando o propósito que Deus tinha para aquela cidade. Então o que Deus fez com Jonas? Jogou ele dentro do mar. E existem pessoas que estão atrasando o seu propósito. E se elas continuarem insistindo em atrasar o seu propósito, Deus vai jogá-las no mar. Para que elas entendam que elas são importantes para o teu propósito. Da mesma maneira que eu gostaria que você refletisse que o propósito de outras pessoas depende de você. E que você não pode impedir e nem atrapalhar e nem atrasar o propósito que Deus tem na vida de outras pessoas. Porque olha só o que Deus vai dizer, está lá no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2. Bem sei os propósitos que tu tens para mim, e que nenhum deles pode ser impedido. E eu bem sei que tu todas as coisas pode. Aleluia. Olha só, isso é tão poderoso, que é independente do propósito que Deus tem na outra vida, e é independente de quem é a outra vida. Porque a gente acha que Deus só tem propósito com o Filho de Deus, com crente, com cristão. Mas Deus tem propósito para todas as pessoas. Ouça isso. Nínive era uma cidade pagã. E Deus tinha um plano e um propósito para aquela cidade. Ah, isso é forte, hein? Olha só. Deus tem um plano e um propósito para aquele homem que você acha que você não dá nada por ele. E talvez o plano de Deus na vida dele depende de você. Você está fazendo o quê? Dormindo lá no estaleiro, lá embaixo do barco. Quem está aí? Por quê? Porque Nínive alcançou a misericórdia de Deus, mesmo sendo uma cidade pagã. Ou seja, Deus tinha um propósito para ela, mesmo ela sendo uma cidade pagã. Olha aqui, Deus tem um propósito para você, mesmo você sendo pequeno na fé. Deus tem um propósito para você, mesmo você sendo um novo convertido. Deus tem um propósito para você, mesmo você estando distante do Senhor. Deus sempre vai ter um propósito. E Deus, ele vai sempre unir propósitos. Ah, você não está pegando. Olha aqui, Deus, ele não une pessoas. Deus, ele não une pessoas. Deus, ele vai sempre unir propósitos. Ele vai sempre pegar pessoas que têm o mesmo propósito, pessoas que pensam da mesma maneira, pessoas que querem sempre expandir o reino. Então ele vai pegar essas duas pessoas e vai colocar elas alinhadas uma próximas das outras, para que uma cumpra o propósito da outra e automaticamente vidas sejam salvas. Aleluia! Deus escolheu Jonas. Talvez Deus escolheu você para ser instrumento dele para levar salvação para outras pessoas. Ou então talvez Deus escolheu outra pessoa para levar salvação para outras vidas. E você está impedindo que essa pessoa leve a salvação para outras vidas. Porque olha só, a gente reluta em obedecer a Deus. A gente quer sempre obedecer às nossas vontades ou às vontades dos homens. Escute isso. Se alguém parou para perguntar, eu tenho visto na internet nos últimos dias, todo mundo falando que as igrejas têm que fechar, que as igrejas vão fechar, que as igrejas vão fechar, porque a gente tem que respeitar as autoridades, amém. Será que alguém parou para orar e perguntar qual era a vontade de Deus, se tinha que fechar a igreja ou não? Porque a gente aprende o seguinte, que a gente tem que honrar as autoridades dessa terra, amém. Só que a gente não pode fazer o que as autoridades dessa terra fazem se o que elas estão mandando a gente fazer vai contra a vontade de Deus. Aí eu pergunto, esses líderes de igrejas que fecharam suas igrejas por causa do coronavírus, amém? Que estão respeitando as autoridades terrenas, amém? Será que eles oraram e a ordem de fechar a igreja veio de Deus? Ou seja, os planos de Deus não podem ser frustrados. O plano que Deus tem para a tua vida vai se cumprir, independente se essa pessoa, se esse ser humano, se esse pastor, se esse evangélico, se esse homem de Deus, se essa igreja está tentando impedir, se está ajudando ou não. Vai ser cumprido, não importa. Porque os planos dele não podem ser frustrados. E qual foi o resultado? Na história de Nínive, na história de Jonas. Os ninivitas creram. Jonas foi lá e pregou. Agora, como que Jonas pregou? A Bíblia vai dizer que ele pregou em 3 dias a mensagem.
E depois que ele pregou a mensagem, ele subiu até o monte e ficou olhando, esperando Deus destruir a cidade. Você não pegou. Olha só. Em 3 dias, ele pregou a palavra de Deus em Nínive. Fez aquilo que Deus obrigou ele a fazer, porque ele não queria fazer o plano, ele não queria cumprir o plano, ele não queria cumprir o propósito de Deus para Nínive. Então Deus jogou ele no mar, Deus fez o peixe engolir ele, então ele decidiu que ia fazer, e aí ele foi para Nínive, e aí ele pregou durante 3 dias, e foi, depois que pregou, subiu no morro, no monte, e a Bíblia diz que ele sentou lá e ficou esperando Deus destruir a cidade. Ou seja, fez de qualquer jeito. Porque ao invés de ficar sentado no morro esperando Deus destruir a cidade, por que não continuou pregando? Porque as pessoas são assim. Quando elas veem que Deus tem um propósito na tua vida, e primeiro elas tentam não te ajudar. E aí depois Deus vai lá e fala para elas que elas têm que te ajudar. Aí elas te ajudam de qualquer jeito. Será que você está fazendo isso também? Será que você não está ajudando? Ou será que você não está no mesmo propósito das outras pessoas, mas de qualquer jeito? Fazendo de qualquer jeito? Será que você não fez de qualquer jeito e agora está sentado em cima do morro esperando Deus destruir a cidade? Quem está aí? Porque a gente é assim. A gente tenta sempre fazer o mínimo do mínimo. A gente quer sempre fazer o mínimo do mínimo. As igrejas fecharam, amém, glória a Deus. Mas agora eu pergunto, os líderes dessas igrejas estão orando por alguém? Estão indo nos hospitais? Estão visitando os familiares? Estão visitando as pessoas? Estão orando pelos doentes, impondo as mãos no... Esse é o chamado. O que eles estão fazendo? Estão fazendo de qualquer jeito. Desculpa, eu tenho que falar. Por quê? Você fechou a igreja, amém. Deus mandou fechar a igreja. Digamos que foi Deus que mandou fechar as igrejas. Então quer dizer que Deus mandou fechar a igreja, então você fecha a igreja e agora você faz a live pela internet e está tudo certo. E os ninivitas que estão lá fora? Quem está aí? Então a gente precisa entender que o chamado de Deus tem que ser levado a sério. E que você tem que fazer aquilo que Deus mandou você fazer de maneira séria. Com empenho total. Você tem que mergulhar de cabeça. Porque se você não mergulha de cabeça, você atrapalha. Vou falar de novo. Deus tinha um plano para Nínive. Que foi atrapalhado e atrasado por causa de Jonas, um homem de Deus. Um profeta de Deus, contemporâneo de Elias. Viveu no mesmo tempo de Elias. Então ele tinha que estar alinhado no mesmo propósito que Deus tinha para Nínive. Só que ele primeiro não quis. Aí Deus foi lá e falou, eu quero que você vá. Jogou ele no mar, jogou ele dentro da barriga do peixe. Aí ele falou, tá bom, eu vou. Aí quando foi, pregou 3 dias e sentou em cima do monte e ficou olhando. Ao invés de continuar pregando, ao invés de continuar durante todos os 40 dias, pregando, proclamando, curando, libertando as pessoas de Nínive. Não, o que ele fez? Foi lá, pregou 3 dias, deu uma volta na cidade, pregou uma vez só e foi embora. Fez de qualquer jeito. Fez de qualquer jeito. E foi lá e sentou em cima do morro e ficou olhando, esperando Deus destruir a cidade. Sabe por quê? Porque o diabo é assim também. Ele quer sempre te levar para longe dos caminhos de Deus. Sempre te afastar dos propósitos de Deus. Satanás é assim. E o que a gente vai ler lá no capítulo 4 do livro de Jonas? Que Deus salvou a cidade no capítulo 3. Que a cidade orou, que a cidade se vestiu de panos, de cinza, que a cidade jejuou, e Deus salvou a cidade. E ele ficou bravo porque Deus salvou a cidade. Jonas ficou bravo porque Deus salvou a cidade. Por quê? Ele não queria que Deus salvasse a cidade. Por isso que ele pregou só 3 dias e foi embora. Ele não queria.
E na nossa vida é assim, tem gente que não quer ver os planos de Deus acontecendo na tua vida. Então quando ele vê Deus fazendo os planos que ele tem para a sua vida, ele se afasta e vai lá em cima te olhar. Vai lá em cima ver a tua destruição. Só que aí ele vê Deus te honrando, e aí ele fica bravo, igual em Jonas no capítulo 4. Quer ver? Lá no capítulo 4, versículo 1, olha só. Mas isso desagradou profundamente a Jonas, de maneira que se ressentiu muito que Deus tinha salvo a cidade. Será que você não está agindo assim também? Será que você não está desagradado que Deus está fazendo muitas coisas na vida de outras pessoas que você ajudou? Que num outro momento estavam alinhados no mesmo propósito que você? Ele não estava satisfeito, Jonas não ficou satisfeito, e as pessoas são assim, elas não ficam satisfeitas quando elas veem Deus usando outras pessoas que não são elas. O irmão do filho pródigo também não ficou satisfeito quando o pai estava dando uma festa para o outro irmão. Quando Deus salvou Nínive, Jonas não ficou feliz. Mas deixa eu te falar, se a cidade foi salva, Jonas deveria ficar feliz porque ele fez a obra de Deus. Ou seja, você precisa ficar feliz quando alguém que você ajudou está fazendo a obra de Deus, porque você está participando junto com ele. Não atrapalhe os planos de Deus. Não atrase os planos de Deus. Porque não é você quem vai fazer. Porque não é você quem vai pregar. Porque não é você quem vai cantar. Porque não é você quem vai fazer. Não. A gente precisa parar com isso. A gente precisa parar de achar que vai ser sempre conosco. Não. Deus tem planos para cada uma das pessoas. O plano que Deus tem para mim é só para mim. Você não vai participar diretamente, mas você pode participar indiretamente, alinhando o seu propósito comigo. Quem está pegando? Sabe por quê? Olha só, é muito forte isso, não sei se você tem maturidade espiritual para ouvir isso que eu vou falar, mas eu preciso falar. Porque Deus não se preocupa, olha só, depois que você faz o seu trabalho, depois que você faz aquilo que você precisa fazer, Deus não tem problema nenhum em te matar depois disso. Porque você já cumpriu o teu propósito. Você já cumpriu o teu propósito. Deus não tem problema com a morte. Deus não tem problema em matar, em levar os homens dele. Eu digo que Deus é quem mata, porque Deus é quem mata todos os seres humanos. Porque só pode tirar a vida aquele quem dá. Então, se você já cumpriu o teu propósito, não fique triste porque você cumpriu o teu propósito e não é mais você quem está na linha de frente. Porque Deus mandou o verme, você lembra? Jonas ficou lá irritado, veio o sol, ele estava quase morrendo, Deus fez uma árvore, a boboreira, para fazer sombra para ele. E aí ele ficou feliz. E aí o que Deus fez? Mandou o verme comer e matar a boboreira, para que ele quase morresse. Por quê? Deus não tem problema, depois que você cumpre o teu propósito, Deus não tem problema nenhum em te matar. Isso aconteceu com João Batista. João Batista tinha um propósito. O propósito de João Batista era só um: revelar o Cristo. Ele só tinha um objetivo. O objetivo da vida de João era pregar o arrependimento, batizar nas águas, até que o Cristo fosse revelado. Ponto final. Esse era o objetivo de João Batista, esse era o propósito dele. Depois que ele encontrou o Cristo, depois que ele pregou no deserto, depois que ele pregou arrependimento, depois que ele batizou nas águas, depois que ele encontrou e revelou o Cristo, o objetivo dele foi encerrado. Só que ele não quis parar. Não quis, se desagradou, porque agora era o Cristo que ia fazer o ministério. Continuou pregando a palavra, não era para continuar pregando a palavra. Saiu do deserto, foi pregar a palavra lá no deserto, na cidade. Não era para fazer isso. O que aconteceu com João Batista? Foi preso e morto. Morreu antes da hora. Porque João Batista era para estar com Cristo. Durante todo o ministério de Cristo. Durante todo o ministério de Jesus, o braço direito, entre aspas, do Senhor Jesus seria o João Batista.
Só que João Batista, que teve o seu propósito alinhado junto com Jesus, não fez o que tinha que fazer. Depois que revelou o Cristo, tinha que ter ficado quieto e ser seguido Jesus. Mas não, continuou pregando, continuou batizando, foi até a cidade lá xingar o rei. Foi preso e teve a cabeça cortada. Por quê? Porque ele já tinha cumprido o propósito dele. Deus não tem problema nenhum. Olha aqui para mim, se Deus matou João Batista depois que cumpriu o propósito, imagina o que ele vai fazer com você. Deus não se importava com Sansão depois que ele cumpriu o propósito dele. Matou Sansão, matou Moisés, matou Elias. Arrebatou Elias. Você está pegando? Não fique no caminho dos propósitos de Deus. Não atrapalhe os planos de Deus. Não atrapalhe os objetivos que Deus tem para a vida das pessoas e da tua inclusive. Amém? Porque depois que você cumpre o teu objetivo, você pode continuar vivendo o ministério, você pode continuar vivendo a obra de Deus, ou você pode morrer. Amém? Não faça como Jonas. Não atrapalhe o ministério de outras pessoas. Não atrapalhe a obra de Deus. Não atrapalhe os planos de Deus. Se Deus mandou alinhar o propósito com alguém, alinhe. Depois que você alinhar e cumprir, continue fazendo aquilo que Deus vai te mandar fazer. Amém? Glória a Deus. Você está compreendendo? Eu espero que essa palavra não tenha sido uma palavra muito dura. Mas é o que eu tenho visto muito por aí, é esse tipo de pessoas querendo atrapalhar os planos de Deus, pessoas querendo defender Deus. Deus não precisa de advogado. A gente tem que parar de querer defender Deus. Deus não precisa de advogado. A igreja não precisa de advogado. O teu ministério não precisa de advogado. O ministério da igreja XYZ não precisa de advogado. O pastor, o pregador, o ministro de louvor não precisa de advogado. Deus é quem está no controle. É o plano e o objetivo de Deus. Amém? Glória a Deus. Queria te apresentar aqui o meu livro, As Quatro Torres, Zonas de Ataque Espiritual. Você que tem acompanhado o nosso ministério, você que é um cristão, filho de Deus, você precisa desse livro. Por onde Satanás tem investido de maneira fervorosa nos crentes dessa geração. Porque cada geração de crentes, Deus lida com eles de uma maneira. Amém? E nessa geração de crentes que nós temos vivido hoje, Deus lida de uma maneira e Satanás também ataca de uma maneira diferente. Então aqui Deus me deu essa mensagem, por onde que Satanás tem atacado a vida dos cristãos dessa geração. Tá bom? Se você é crente, se você é um filho de Deus e vive nessa geração, você precisa desse livro. Pastor, como que eu adquiro o livro? Só clicar aí no nosso site www.ericsantana.com.br. Por lá você pode adquirir, pode pagar no cartão de crédito, pode parcelar, pode pagar à vista, enfim. Você precisa desse livro. Amém? Glória a Deus. A Rúbia Gomes está por aqui também. Deus te abençoe. Outras pessoas também estão comentando. Meus amados, em nome de Jesus, compartilhe esta mensagem. Compartilhe nos teus grupos. Compartilhe com os teus amigos, com os teus familiares. Faça a obra de Deus. Olha o que a gente falou. Quando você compartilha essa mensagem, você está alinhado com o mesmo propósito que eu. Estamos alinhados no mesmo propósito. Quando você compartilha essa mensagem, você manda essa mensagem para mais vidas. Amém? Estamos juntos compartilhando o mesmo propósito. Então, compartilhe esta mensagem, digite os seus comentários. Se você tiver alguma dúvida, digita aí nos comentários aí também que a gente vai te responder. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus pela tua vida. Fique de olho nas nossas redes sociais, que enquanto durar esse isolamento aí desse coronavírus, a gente vai estar fazendo lives diárias, sempre que possível, dia sim, dia não, todos os dias, enfim, para que você seja abençoado, para que a gente cresça junto na palavra de Deus e nos conhecimentos daquilo que Deus tem separado para as nossas vidas. Amém? Deus te abençoe e boa semana.